Olá, hoje vamos mergulhar numa ideia que, olha, mudou completamente as regras do jogo na produção. Vamos falar da transição de um sistema que basicamente funciona na base do palpite para um que responda àquilo que o mercado realmente quer. Vamos lá ver como é que isso funciona. Ok, para a gente perceber porque é que a solução é tão genial, primeiro temos de entender bem o problema, certo? E o problema começa com a maneira mais antiga, a maneira tradicional de se fazer as coisas, que no fundo, é uma tentativa de adivinhar o futuro. E aqui está o coração da coisa toda. De um lado temos o chamado sistema empurrado. A lógica é produzir com base em previsões. A empresa meio que aposta no que acha que as pessoas vão comprar. Do outro lado, o sistema puxado. E aqui a história é outra. Só se produz alguma coisa quando já existe um pedido real, um cliente à espera. É a diferença gigante entre um palpite e uma certeza. E claro, apostar em palpites tem consequências. E não são poucas. O sistema empurrado cria um verdadeiro efeito dominó de problemas. Pensem bem, produzir com base em achismos leva a quê? A armazéns gigantes cheios de stock. E esse stock custa uma fortuna para guardar. E ainda corre o risco de ficar velho ou obsoleto e ninguém o querer mais. O resultado final, um desperdício imenso. De dinheiro, de tempo, de material. Então, se adivinhar é o grande vilão da história, qual é a solução? A ideia é surpreendentemente simples e até elegante. Em vez de se empurrar produtos para um mercado que talvez não os queira, inverte-se a lógica. Deixa-se a procura real, o cliente, puxar a produção. O que isto quer dizer na prática? Quer dizer que a produção puxada vira o processo de cabeça para baixo. A fábrica só liga as máquinas, só começa a trabalhar depois de alguém fazer um pedido ou depois de um produto lá na ponta ser vendido. É uma mudança de mentalidade total. Sai o vamos fazer e cruzar os dedos para vender e entra o ok, venderam, agora vamos fazer. E esta frase aqui, olha, resume tudo de forma perfeita. Num sistema puxado, o cliente passa a ser a peça central, o verdadeiro protagonista. Ele deixa de ser só a pessoa que aparece no final da linha para comprar. Não, ele passa a ser o ponto de partida. É o pedido dele que aciona toda a engrenagem. É, literalmente, uma transferência de poder. Ok, parece bom, mas como é que isso funciona na vida real? Não é magia, pois não? E não é. É um sistema que se baseia em ferramentas e filosofias muito bem pensadas, muitas delas aperfeiçoadas pela Toyota no seu famoso sistema de produção. Vamos então espreitar por baixo do capô e ver como é que este motor de eficiência realmente funciona. O primeiro pilar, e talvez o mais conhecido, é o Just-in-Time, ou JIT. A ideia é quase como uma coreografia perfeita. Tudo, desde o parafuso mais pequeno até ao produto final, tem de chegar exatamente na hora certa. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Para quê? Para eliminar a necessidade daqueles armazéns enormes e, claro, cortar o desperdício pela raiz. A seguir, temos uma coisa chamada Takt Time. A melhor maneira de pensar nisto é como se fosse o batimento cardíaco da fábrica. Não se trata de produzir o mais rápido possível, de jeito nenhum. Trata-se de encontrar o ritmo exato para atender à procura. Se os clientes compram um produto a cada, 2 minutos, então a fábrica tem de produzir um produto a cada 2 minutos. É simples assim. Nem mais rápido, que gera stock, nem mais devagar, que deixa o cliente à espera. É o ritmo perfeito. Certo, mas como é que a fábrica sabe qual é esse ritmo? Como sabe quanto tem de produzir? A resposta está no Kanban, e aqui é que a coisa fica mesmo inteligente. Pensem no Kanban como sistema nervoso da fábrica. É ele que comunica a necessidade em tempo real por toda a linha de produção. É basicamente um sinal, muitas vezes um simples cartão, que diz: "Ei pessoal, usamos uma peça aqui, façam o favor de produzir mais uma para repor." Ok, a definição parece clara, mas como é que um simples sinal, um cartão, consegue evitar que se produza a mais? Como é que isso funciona na prática? É aí que está a beleza da coisa. A sua genialidade está na simplicidade. Vamos seguir o percurso de um cartão Kanban. Imaginem a cena. Passo 1. Um operador na linha de montagem pega numa peça para usar. Passo 2. O cartão Kanban que estava junto daquela peça é imediatamente enviado para o posto de trabalho anterior. Passo 3. O pessoal desse posto anterior agora tem um sinal verde. Mas atenção, é um sinal verde para produzir uma e apenas uma peça nova para substituir a que foi usada. E o passo 4. A peça nova chega. O ciclo fecha-se. O ponto-chave aqui é este. A produção só é autorizada quando um cartão vazio chega. Isso garante, matematicamente, que nunca se produz mais do que o que foi consumido. Ok, o sistema é engenhoso, sem dúvida. Mas a pergunta que não quer calar é: e os resultados? Vale a pena o esforço? E a resposta é um rotundo sim. Os benefícios de um sistema puxado não são melhorias pequeninas, são mudanças transformadoras, que se sentem diretamente no bolso da empresa. E as vantagens são muitas. Primeiro, o estoque.
o inventário cai a pique e menos estoque significa menos custos. Depois, o desperdício, seja de materiais ou de tempo, é cortado ao mínimo. A empresa ganha uma flexibilidade incrível, consegue adaptar-se muito mais rápido às vontades do mercado. E para o cliente, os produtos chegam mais depressa. E tem mais, como se produzem lotes mais pequenos, se houver um erro, ele é detectado logo no início, o que leva a um aumento da qualidade. E olhem só para este gráfico. A imagem fala por si, não é? A diferença nos níveis de inventário é abismal. A barra gigante do sistema empurrado representa armazéns a abarrotar, que no fundo é dinheiro parado. Já a barra pequenina do sistema puxado mostra um fluxo de materiais muito mais leve, mais ágil, mais eficiente. A diferença é brutal. Vamos pôr isto em números para ficar mais claro. Imaginem que um produto demora, no total, 10 dias desde o pedido até à entrega. Se descobrirmos que ele passa 5 desses dias, metade do tempo, parado no armazém à espera, isso é um desperdício gigante de tempo. Com o sistema puxado, ao eliminar esse tempo morto, o tempo de espera total, o que se chama de lead time, pode cair para metade. De repente, a empresa fica 2 vezes mais rápida. É impressionante. Mas, e há sempre um mas, não é? É muito importante perceber que o sistema puxado não é uma varinha de condão. Não é só estelar os dedos e tudo funciona. Implementar isto exige uma disciplina enorme. E traz os seus próprios desafios. A verdade é que não é para toda a gente. Um dos maiores riscos é a dependência do just-in-time. O sistema fica muito vulnerável. Vejam esta linha do tempo. Se não existem grandes estoques de segurança, basta que um fornecedor se atrase, um único fornecedor, para que toda a linha de produção pare. Para tudo. Por isso, a relação de confiança com os parceiros e fornecedores tem de ser à prova de bala. É absolutamente crítica. Então, resumindo a ópera, para que um sistema puxado funcione bem, a receita tem alguns ingredientes obrigatórios. Primeiro, uma procura que seja relativamente estável. Segundo, fornecedores que sejam irrepreensíveis, super fiáveis. Terceiro, uma cultura dentro da empresa que não tenha medo de mudar e que queira melhorar todos os dias. E por último, uma disciplina de ferro para seguir as regras do sistema. Todos os dias, sem exceções. E agora a parte mais interessante é que, apesar de tudo isto parecer uma coisa de grandes fábricas e de engenheiros, a verdade é que este sistema está à nossa volta. No nosso dia-a-dia, nós interagimos com sistemas puxados a toda a hora e, na maioria das vezes, nem damos por isso. Vamos ver alguns exemplos. O exemplo clássico, claro, é a indústria automóvel. Foi lá que esta revolução começou. Numa linha de montagem, as peças não ficam amontoadas à espera, elas são entregues exatamente na hora certa, just in time, sendo puxadas pelo uso real em cada etapa do processo. Agora, pensemos no supermercado do bairro. Quando alguém pega num iogurte da prateleira, esse simples gesto é o sinal. É esse ato de comprar que puxa um novo iogurte lá do armazém para repor o espaço vazio. O sistema informático do supermercado, no fundo, funciona como um Kanban gigante e invisível. E no mundo de hoje, o e-commerce é talvez o exemplo mais perfeito de todos. Quando se compra algo online, o produto não é enviado com base numa previsão de que alguém o ia comprar. Não. O pedido só é processado, embalado e enviado depois do clique no botão comprar. Aquele clique é o sinal Kanban dos nossos tempos. É ele que puxa toda a operação logística. E tudo isto leva-nos a uma reflexão final, não é? Esta mudança de empurrar para puxar é muito mais do que uma simples técnica de produção. É, na verdade, um espelho de como o mundo funciona hoje. Num tempo em que temos dados para saber o que os clientes querem, quase em tempo real, a ideia de produzir com base em palpites parece cada vez mais uma coisa do passado. A grande questão, hoje em dia, já não é se as empresas devem mudar para esta mentalidade, mas sim se se podem dar ao luxo de não o fazer,